Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra. São as leituras veiculadas nas celebrações católicas no mundo inteiro. Liturgia de 19 de julho de 2021, segunda-feira, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Trecho do Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Piairot, defronte de Beel-Sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios. Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por nós. Vós ficais tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco no meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo que está no livro do Êxodo, capítulo 15, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 1º A.
Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Repitamos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai, e o honrarei. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Repitamos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Não fecheis os corações como em Meriba. Trecho do Salmo 94, versículo 8. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Queremos um sinal. Mateus 12, versículos de 38 a 42. No início da igreja, Paulo, apóstolo, já apontava 2 desvios que afastam do crucificado: a sabedoria pretendida pelos gregos e os sinais exigidos pelos judeus, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 23. Neste evangelho, cegos aos milagres e surdos ao ensinamento de Jesus de Nazaré, os judeus cobram dele um sinal, com condição para um ato de fé. Jesus recolhe
do Antigo Testamento a lembrança de Jonas, o profeta que passara 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe antes de voltar à vida, conforme está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 10. E encerra a questão. O único sinal a ser dado será a sua ressurreição ao terceiro dia, voltando do ventre da terra. Santo Efrém de Nisíbia, teólogo, músico e poeta, comenta este evangelho. Queremos ver um sinal de tua parte, dizem a Jesus, nosso Senhor. Jesus deixou de lado os reis e os profetas e apelou para os ninivitas. São eles que julgarão aqueles que, depois de terem visto numerosos sinais, continuam sem crer. Jonas havia anunciado a destruição aos habitantes de Nínive, tinha inspirado neles o temor, semeara entre eles o espanto, e eles lhe apresentaram os feixes da contrição e os frutos da penitência. Aqueles pagãos se aproximaram de Deus e receberam a vida. Se os ninivitas houvessem desprezado Jonas, teriam descido vivos para a mansão dos mortos, tal como Jonas no ventre do peixe. Porém, como fizeram penitência, foram resgatados da morte para a vida, como Jonas. É assim também em relação ao nosso Senhor. Ou bem os homens vivem por sua morte, ou bem eles morrem por ela. Aqueles que podiam ouvir uma pregação vinda do alto, nosso Senhor oferece uma pregação proveniente das profundezas, como aquela de Jonas saído do ventre do peixe. Nosso Senhor, por sua ressurreição, saiu vivo do ventre da terra e enviou os apóstolos entre as nações. Sua pregação é pregação de ressurreição que sobe das profundezas. Por ela, as nações se convertem e recebem a plenitude da vida. Daí o sinal. Aliás, tal é o sinal de Jonas, uma palavra proveniente das profundezas e que nos dá a vida. Ainda hoje, em pleno século XXI, existem pessoas procurando centrar a sua fé em sinais, sejam aparições miraculosas ou pretensas revelações que a igreja jamais chancelou. Para estes vale o ensinamento de São João da Cruz, subida do Monte Carmelo. Na nova lei, diz São João da Cruz, desejar visões ou revelações não é apenas cometer uma bobeira, é ofender a Deus, pois com isso nossos olhos não estão fixados unicamente em Cristo, sem procurar por alguma novidade. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Bem-aventurados os que viram, retificando. Bem-aventurados os que não viram e creram. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículo 20. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens dos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. YouTube, eu já falei, Paulo Roberto Maciel. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Isso aí. Usem à vontade esses textos e imagens para evangelizar e tentar salvar os nossos irmãos e irmãs que estão no ateísmo, principalmente. Aqueles que não têm fé, não acreditam em nada, que estão aí pelo mundo pregando ideologias nefastas e que vão contra tudo que Jesus ensinou. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Mas, como eu já disse, da minha parte, podem utilizar gratuitamente o que estiver nos meus endereços eletrônicos.
Santo do dia 19 de julho é Santo Arsênio. Arsênio pertencia a uma nobre e tradicional família de senadores. Nasceu no ano 354 em Roma. Foi ordenado sacerdote pessoalmente pelo Papa Dámaso. Em 383, o próprio imperador Teodósio o convidou para cuidar da educação e formação de seus filhos, Arcádio e Honório, em Constantinopla. Arsênio permaneceu na corte por 11 anos, até 394. Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se para o deserto no Egito. A partir do século IV, a vida de eremita passou a ser o sacrifício mais perfeito para a purificação. Os eremitas eram cristãos que se isolavam no deserto em oração e penitência, numa vida solitária e contemplativa, como forma de servir a Deus. Arsênio se tornou um deles. O seu refúgio no deserto egípcio da Alexandria era dos mais procurados pelos cristãos que buscavam na sabedoria e santidade de alguns eremitas conselhos e paz das aflições da alma, mesmo que para isto tivessem que fazer longas e cansativas peregrinações. Mas a paz e a tranquilidade daqueles religiosos teve fim com a invasão de uma tribo das redondezas. Arsênio, então, abandonou o local. Entre 434 e 450, viveu isolado e só nos últimos anos aceitou a companhia de uns poucos discípulos. Morreu em 450. Reflexão. Santo Arsênio foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado como um dos pais do deserto. O seu legado nos chegou através de uma crônica biográfica e de suas sábias máximas. Dizia ele: muitas vezes temos que nos arrepender de haver falado, porém nunca me arrependi de haver guardado silêncio. A vida ascética de Arsênio nos leva a buscar mais as coisas de Deus e deixar de lado as muitas preocupações inúteis da vida. Oração. Santo Arsênio, vós que deixastes todas as vitórias do mundo para serdes vitorioso somente em Deus, intercedei para que alcancemos a graça dessas santas virtudes que tivestes. Que o silêncio seja mantido quando nos insultarem e que o amor supere todos os obstáculos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Arsênio, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de Deus nesse mundo tão conturbado. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem, ele proverá. Creia, acredite. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, porque o significado é o mesmo. Seja Maranata ou Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É o retorno de Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar e vai julgar vivos e mortos. E esse julgamento é para ver o que fizemos de bom aqui na Terra, nessa nossa passagem no Cronos. Se nós formos absolvidos no julgamento, nós iremos para a vida eterna, onde viveremos para sempre, pelos séculos dos séculos, em felicidade, felicidade plena, alegria plena,
Não mais nos preocuparemos com tempo, com espaço, com doença, nada disso. Só alegria, felicidade e louvor a Deus. Shalom, Shalom Adonai, a paz de Deus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse São Paulo apóstolo.